Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje dia 15 de outubro de 2022. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. Vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Vamos fazer a nossa oração inicial. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos e nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor, para mais uma oportunidade de aprendizado, os Teus ensinos, a Tua verdade, que é a verdade provinda de Deus. E por isso, antecipadamente gratos por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, hoje, 15 de outubro, data aqui no Brasil dedicada aos professores. 15 de outubro, dia do professor. E não poderíamos passar essa data sem falar do professor, né, dessa categoria profissional linda, importantíssima, e que inclusive ensejou um boato, uma teoria, né, de que no Japão o único profissional que não estaria obrigado a se curvar perante o imperador seria o profissional professor, né? O mestre, o educador, dada a importância que essa categoria profissional tem no Japão. Já se disse que isso é um mito, é um boato, não é verdade. Mas, de qualquer forma, a verdade é que no Japão o professor é muito valorizado, muito respeitado, muito reconhecido. Então, a postura que sim é exigida dos alunos perante os professores é uma postura de respeito que nós ocidentais, nós aqui no Brasil, já tivemos há muito tempo atrás, mas que infelizmente foi se perdendo, foi se enfraquecendo. E hoje chega-se ao cúmulo de o aluno agredir o professor dentro da sala de aula, né? É triste, é vergonhoso,
mas é a nossa realidade. Embora no Japão de 2022 permaneça a postura respeitosa de alunos e de toda a nação, de todo o povo, com relação aos professores. Então, sigamos o exemplo do Japão, né? E teremos uma melhora na nossa nação. Mas, infelizmente, a gente vem acompanhando, né, uma destruição dos valores, da própria educação, né? E cada vez mais, em vez de nós vermos jovens profissionais se formando habilitados, com capacidade técnica e com postura perante a vida, porque o professor não é somente aquele que ensina o conhecimento, né, o assunto, a matéria. Ele tem uma importância que vai muito além disso. O professor é uma espécie de tutor para a criança, para o adolescente, para o jovem. Então, não adianta um professor ter um conhecimento muito vasto, ser de fato um mestre, né, ter feito mestrado naquela ciência, naquele assunto, ou ser um pós-doutor, né, um doutor, um pós-doutor, mas não ter postura, não ter valores, não ter princípios. Porque isso influencia diretamente. E hoje nós temos visto, não somente aqui no Brasil, repito, né, mas no Ocidente, em vários países, não somente no Ocidente, mas em vários países, principalmente no Ocidente, e aqui no Brasil também, professores prestando um desserviço para a educação, né, doutrinando ideológica e politicamente os seus alunos, né, as crianças, os adolescentes, os jovens, nas faculdades, nas universidades, e não é à toa, né, que nós estamos nesse contexto, né, de Estado, nação, como o que nós estamos vivenciando, em que se procura restaurar, mas até isso é criticado, né, fonte, né, motivo de protestos, né, enfim. É triste, é lamentável, mas é a nossa realidade. Mas, como dizia Rubens Fernandes Carneiro, né, o nosso Rubinho, Jesus está no leme. Então, nós não podemos perder as esperanças, né? E existem bons professores ainda, professores de verdade, mestres, né, dedicados ao ensino, à educação, à orientação da melhor forma possível, pautada em princípios e valores que são fundamentais para a formação do caráter, da personalidade de um cidadão. Então, por que nós não podemos passar, né, ao largo, como aconteceu lá na parábola do bom samaritano, né, passar fingindo, né, que não damos importância ou que não tem importância? O professor, nós cristãos, não podemos ignorar. Por quê? Porque Jesus, e aí eu vou usar também um outro trecho aqui, agora do Evangelho de João, que no capítulo 13, meus irmãos, capítulo 13, versículo 13, no episódio, né, da última ceia, Jesus, num dado momento, fala para os seus apóstolos o seguinte: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Então, quer dizer, os dois únicos títulos que Jesus aceitou, porque ele foi chamado de inúmeras coisas, inúmeros títulos, inúmeros adjetivos, bons e maus, adjetivos ruins, péssimos, né? Mas
também foi chamado por muitos adjetivos bons. Só que ele só aceitou 2, que foram mestre e senhor. Mestre é o grau máximo, digamos assim, a que um professor, um docente pode chegar, né? O mestre é aquele que domina, não por acaso o título, né, de mestre. Mestre tem o conhecimento total daquele assunto, por isso um mestre. Jesus aceitou ser chamado de mestre e ainda elogiou os apóstolos. Dizeis bem, porque eu sou. Então Jesus é o nosso mestre divino, é o nosso mestre maior, é o mestre dos mestres e também nosso Senhor. Por quê? Porque ele é a representação de Deus, do nosso Senhor, do nosso Pai Celestial, do nosso Criador, Deus, aqui na Terra. Então Jesus é também o nosso Senhor, para nós cristãos e não cristãos. Então é interessante nós fazermos um paralelo entre a profissão, né, a categoria profissional de professor, com esse título que foi atribuído a Jesus e que foi, digamos, reconhecido pelo próprio Cristo, né? E ainda por cima elogiado por ter sido reconhecido pelos seus seguidores, pelos seus apóstolos. Então, interessante notar que nesse capítulo em que nós iniciamos a pregação de hoje, que é o capítulo 5º do Evangelho de Mateus, versículos 1 a 12, que é o Sermão do Monte, está escrito aqui: e abrindo a sua boca, os ensinava. O professor, o mestre, é aquele que ensina, que transmite o conhecimento, que transmite informações. Então, Jesus é o mestre dos mestres. Jesus está a nos ensinar a todo momento, em todas as suas passagens, desde antes do seu nascimento. Foi, é e continuará sendo o nosso mestre divino. Então, meus irmãos, por aí, só por esse fato, nós, se estamos na categoria profissional de professores, de mestres, e se somos cristãos, isso tem que calar fundo nos nossos corações, porque o professor cristão, ele tem que se espelhar no maior de todos os professores, no maior de todos os mestres, que é o próprio Cristo, é Jesus. Então a responsabilidade do professor cristão é ainda maior do que a dos professores não cristãos. Como se não já fosse muito grande. Mas o professor cristão, ele tem uma responsabilidade ainda maior, porque ele está exercendo uma profissão, ele está numa categoria que é cujo expoente máximo, né? O mestre, o professor principal, modelo, guia, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus está aqui no Evangelho de Mateus, abrindo a sua boca, ensinava. Então, meus irmãos, é para todos nós, não somente os professores, principalmente, mas não somente, todos nós que exercemos em algum momento das nossas vidas a função de educador, de tutor, né? É o pai e a mãe em relação aos filhos, é o avô e a avó em relação aos netos, é o tio ou a tia em relação aos sobrinhos, é o tutor verdadeiro, né? E aí, falando em tutor, falando em professor
não nos moldes que nós conhecemos hoje, na atualidade, nós lembramos, por exemplo, de Nestório, escravo grego que foi comprado justamente pelo seu conhecimento, pela sua cultura, que se destacava dos demais escravos, foi comprado pensando-se em ser utilizado como professor, como mestre das filhas de Elvídio Lúcio, que eram nada mais, nada menos que Célia Lúcio e Elvídia Lúcio, a irmã de Célia. Então, imaginemos nós, meus irmãos, quem já leu aí o livro 50 anos depois, né, o romance de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que conta a história dele próprio, Emmanuel, que é esse escravo grego, nesse livro, nessa história, mas que reencarnou como esse escravo grego algo em torno de 50 anos depois de ter sido um senador da República, do Império Romano, né? E orgulhoso, né? Que teve inclusive sua filha curada pelo próprio Cristo, mas não reconheceu, né? E conseguiu implementar uma mudança na sua vida, na postura diante da vida e das questões espirituais, uma mudança de 180 graus. E aí, logo 50 anos depois, ele já veio como um escravo grego cristão e que era, além de um profundo conhecedor da cultura greco-romana, né, e de todas as ciências, arte que estavam aquela época à disposição, né, de todos, e por isso foi escolhido como professor, como tutor de Célia Lúcio e de Elvídia Lúcio. Ele era também um pregador cristão, 50 anos depois, hein? Então, olha, vejamos nós que fortaleza, que vontade desse espírito de implementar a sua mudança, que esforço, né? E aí a gente conhece as máximas aí da doutrina espírita, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências. Naquela época nem existia espiritismo, mas o espírito que se esforça para domar suas más tendências, que implementa sua transformação moral, ele está cumprindo com a sua tarefa de filho de Deus, de espírito destinado à perfeição. Então, Emmanuel é um exemplo disso. E é também um exemplo de professor. Aí muitos de nós podemos falar assim, puxa vida, hein? Pudera eu ser aluno, né, de um professor Emmanuel, né, de um Nestório. Que maravilha, Célia e Elvídia, né, terem um professor como esse. E nós temos, meus irmãos. Aí é que está. Nós temos. Emmanuel é nosso professor. Ué, mas como, Rafael? Basta lermos os livros dele, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Estão à nossa disposição. Então nós temos um professor Emmanuel à nossa disposição 24 horas por dia, porque os livros, se nós os adquirirmos, estão conosco. Estão na nossa biblioteca, na nossa mesa de cabeceira, né, na nossa estante, mas nós, muitas vezes, o professor está à nossa disposição e nós matamos aula. Então, nós somos aqueles adolescentes rebeldes, insubmissos, que não aproveitamos o ensino, a educação, o professor. Então nós temos que pensar sobre essas coisas, refletir, porque isso é muito sério, meus irmãos. Nós termos tudo isso ao nosso alcance e desprezarmos, ou não desprezarmos, mas lermos, né, comparecermos à aula, mas o que nós estamos fazendo com esse ensinamento? Com essas lições?
A começar pelo próprio Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso mestre dos mestres, o nosso mestre divino. O que nós temos feito dos ensinos de Jesus, né? Então, por exemplo, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, intitulado Muitos os chamados, poucos os escolhidos, existe um item aqui: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E aí tem o item 8, que diz: aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar. Olha aí, meus irmãos, Mateus, mais uma vez, usando o verbo ensinar. Porque esse trecho está no Evangelho de Mateus, capítulo 5 também, versículo 19. Aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los. Então, nós que somos pregadores, palestrantes, evangelizadores, estudiosos, né, da doutrina do Novo Testamento, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e que ensinamos, ou pregamos, ou evangelizamos, ou fazemos palestras, discursamos, participamos de estudos, escrevemos artigos, textos. Se nós estivermos violando e ensinando a violar, violar é o quê? É não observar, é adulterar, transformar o significado de um ensinamento em outro. Isso está no Evangelho de Mateus. Aquele que violar, não observar, adulterar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los. Então a gente viola, a gente adultera, a gente não observa e ainda ensina. Ó, é assim que você tem que entender essa passagem, hein? Será considerado como último no reino dos céus. Mas será grande o reino, no reino, aquele que os cumprir e ensinar. Ensinar como? Da forma correta. Então, olha a responsabilidade de nós outros. Pregadores, evangelizadores, articulistas, escritores. O que nós estamos ensinando? Nós estamos sendo professores de verdade? Nós estamos sendo seguidores do Mestre? Ou nós estamos sendo esses professores que prestam um desserviço à educação, ao Evangelho, à doutrina espírita? Está no Evangelho de Mateus. E aí Kardec vem no item 9 e comenta o seguinte sobre essa passagem. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. De que serve, porém, lhe chamarem mestre ou Senhor, se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que o honram com exteriores atos de devoção e ao mesmo tempo sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não. Resposta de Kardec: não. Porquanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma poderão impor-se aos homens, não, porém, a Deus. Em vão dirão eles a Jesus: Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos, olha aí, não ensinamos em teu nome?
Não expulsamos em teu nome os demônios? Não comemos e bebemos contigo? Ele, Jesus, lhes responderá: não sei quem sois. Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo. A gente prega mentira em relação às pessoas, acusa, calúnia, né? Aí, mais uma vez, puxando a brasa para a minha sardinha, né? A área jurídica. Calúnia é imputar a alguém, é atribuir a alguém a prática de um crime, sabendo que essa pessoa não praticou o crime. Então, infelizmente, nós temos visto isso hoje, né? Principalmente nesse período de eleições. Chama-se, né? Adjetiva-se, né? De isso ou aquilo, alterando, inclusive, o significado real de uma determinada palavra. Porque se nós formos ao dicionário ver o significado, né, esse adjetivo que é muito utilizado por um grupo, né, de eleitores e pelos próprios candidatos, chamando um determinado candidato disso, se nós formos ao dicionário, nós veremos que ele não é isso que as pessoas dizem que ele é. Mas, né, tá aqui. Vós que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério. E adultério, como nós sabemos, não é somente a traição do marido em relação à mulher ou a traição da mulher em relação ao marido. Adultério é adulterar. Adulterar é modificar, transformar, subverter, desnaturar. Então, toda vez que a gente faz isso, o significado dessa frase de Jesus é esse assim, assim. Nós estamos cometendo adultério, meus irmãos. Então, nós temos que ter muito cuidado. O que nós estamos ensinando? Se é que estamos ensinando, né? Às vezes nós estamos prestando um desserviço ao ensino e à educação. Afastai-vos de mim, continua Kardec citando o trecho do Evangelho em que Jesus fala isso. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes. Jesus que falou isso, hein? Porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto para achar desgraça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. São eternas as palavras de Jesus, diz Kardec, porque são a verdade. Porque são a verdade. Então a gente está querendo adulterar até a verdade hoje, né? Hoje permite-se que a mentira seja divulgada, mas a verdade não. Que tempos são esses em que nós estamos, né? A verdade não pode ser divulgada, mas a mentira pode. Então, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Outro trecho, ou melhor, outro capítulo, né, que vale a pena nós estudarmos, lermos, e que encaixa-se perfeitamente com esse período em que nós estamos vivendo. Texto do nosso professor Emmanuel,
no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, capítulo 5º desse livro, Caminho, Verdade e Vida, intitulado Bases. Olha aí, nós, inclusive, né, quem é da área educacional, eu tive nessa encarnação a bênção de ser filho de pai e mãe, professores. Professores de verdade, modéstia à parte, né? Professores que se preocupavam com o aluno em transmitir não somente conhecimento, mas instruções para a vida. Tanto que até hoje, quando são encontrados na rua por ex-alunos, e que eles próprios, os meus pais, ex-professores desses ex-alunos, não os reconhecem, dado o tempo, né, em que se passou, né, mais de 30, mais de 40 anos, alguns alunos já grisalhos ou sem cabelo, né, já com calvície, e avô e avó já. Então, muitas vezes meu pai e minha mãe não os reconhecem. E eles vêm, muitas vezes, falar com eles, né? Ô, professor, professora. Às vezes usam o adjetivo querido, né, querida. Então, por quê? E às vezes externam a sua gratidão, o seu reconhecimento. Puxa vida, né? E não são somente esses que já estão com mais maturidade, né, que já estão numa idade um pouco mais avançada. Às vezes os jovens mesmo, pouco tempo depois, né, de terem sido alunos, encontrando com um deles, falava: professora, que saudade da senhora, professora. Ou, professor, que saudade, bons tempos, né? Então, quer dizer, é a postura de um professor de verdade, né? Hoje, né, fala-se muito, e eu, por ser filho de professor e professora, eu pude acompanhar mais de perto, né, algumas dessas teorias de pedagogia, didática e tal, e não sei o quê, e que na sala de aula não funcionam, né? Então você vê nomes que são endeusados por muitos. Nossa, fulano de tal, o pedagogo, né? Ou fulano de tal, o mestre em didática. E na sala de aula isso não funciona. Isso é uma utopia, né? Não são professores, na verdade. São pedagogos, né? Escritores, estudiosos e tal, mas nunca deram aula, não sabem o que é uma sala de aula de verdade. Então eu vi, né, muitos desses nomes serem exaltados, né, fulano, e vi um grande professor de verdade, posso até citá-lo porque ele já desencarnou, né, o Pierluigi, que era professor do Sistema Ângulo, lá de São Paulo, né? E ele citava, muitas vezes nas palestras dele, esses nomes, dizendo: ó, isso no dia a dia não funciona. Dentro da sala de aula ali, não funciona. Então, quer dizer, o professor, ele tem que estar preocupado com a realidade da sala de aula, do dia a dia ali, da relação mestre-aluno, professor-aluno e aluno-professor. Porque todos nós já fomos alunos e somos alunos todos os dias das nossas vidas. Nós somos alunos. Todos os dias nós aprendemos alguma coisa. E também podemos ensinar. Agora, quem não tem consciência disso, ou quem está numa instituição de ensino, lecionando para crianças, adolescentes, jovens, tem que ter uma preocupação com isso, com a realidade da sala de aula, da vida, né? Então, às vezes uma teoria pedagógica, didática é muito interessante quando se lê, mas na prática aquilo não tem, não é implementável, digamos assim, né? Não é passível de ser aplicado, implementado. Então é muito bonito ler a teoria, né? Mas, e aí algumas vezes a gente até fica se perguntando, como é que é isso na prática mesmo, né? Isso, como que se aplica isso no dia a dia? Na hora da prova, por exemplo, né?
Então, aí às vezes a pessoa fica sem saber responder. O próprio teórico, o próprio autor lá da teoria, o próprio, né, Deus da pedagogia e da didática, não sabe dizer como que se aplica na hora da prova, dentro da sala de aula, né? Então, e existe, né, essa palavra bases, né, base, é uma palavra que faz parte, inclusive, né, da lei de diretrizes e bases, né, da educação aqui no nosso Brasil. E nós, como cristãos, vamos ver o que Emmanuel fala sobre essa questão de base. Vejamos, meus irmãos. Bases. É natural, vejamos, antes de tudo, na resolução do mestre, sobre o episódio em que Jesus lava os pés do discípulo, que é exatamente o episódio em que ele elogia o título que foi atribuído a ele de mestre, né? É natural, vejamos, antes de tudo, na resolução do mestre, ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. Então, Jesus demonstrou de forma sublime humildade santificante. Primeiramente, é justo examinarmos a interpretação intelectual, aditando, porém, a análise mais profunda de seus atos divinos. É que pela mensagem permanente do Evangelho, olha aí, Evangelho não tem que ser atualizado. A mensagem do Evangelho é permanente. É que pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros da sua doutrina de amor e perdão. Então, Jesus está a lavar os nossos pés, desde que nós sejamos seguidores da sua doutrina de amor e perdão, seguidores sinceros, verdadeiros. O homem, continua Emmanuel, costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores. Muitas vezes, olhem as palavras de Emmanuel, o homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Meus irmãos, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, vivendo e vendo pessoas que se dizem cristãs aplaudindo o crime e a inconsciência. Continua Emmanuel. Todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente que pisará sobre novas bases. A campainha toca. Ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente que pisará novas bases, enquanto suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. Então, quer dizer, a gente sabe, na verdade, que a gente está fazendo besteira. A gente sabe que a gente está adulterando. A gente sabe que a gente está ensinando errado. Mas, embora, né, sentindo que pisaremos novas bases, as nossas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. Então, quer dizer, é aquele pecadinho predileto do qual nos falava o professor Clóvis Tavares. Eu sei que estou pecando, eu sei que estou errando, mas, né, por motivos outros, por interesse, por isso, por aquilo, por ideologia, por fanatismo político, eu vou fingir que eu não sei. Vou fingir que eu não tenho consciência de que estou pisando, né? Não, vou fingir que não estou sentindo que estou pisando sobre novas bases. Alguém, diz Emmanuel, proporciona leveza aos seus pés espirituais
para que marche de modo diferente, olha aí, nas sendas evolutivas. O contato que a gente tem com o Evangelho, com Jesus, é para que nós marchemos de forma diferente na senda evolutiva. Tudo se renova. E a criatura compreende que não fora essa intervenção maravilhosa, olha aí, essa intervenção maravilhosa de Jesus nas nossas vidas, e não poderia participar do banquete da vida real. Quer dizer, muitas dessas pessoas estão vivendo uma vida surreal, fora da realidade. Então, diz Emmanuel, como o apóstolo de Cafarnaum experimenta novas responsabilidades no caminho e, desejando corresponder à expectativa divina, roga a Jesus lhe lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Que texto maravilhoso! Meus irmãos, nós somos cristãos, então a gente tem que seguir isso. Bancar Pedro. Senhor, Jesus disse para ele, se não me permitir, né, que eu lave os seus pés, não terá, né, se tu não me permitires que eu lave os teus pés, não terás parte comigo. E Pedro, daquele jeito exagerado, né, intenso, Senhor, não lave-me somente os pés, então lava-me todo. Os pés, as mãos, a cabeça. Então, olha a vontade de Pedro de compartilhar, de comungar, de ter parte com Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Só que nós temos que agir assim. Que Jesus, permitamos que Jesus lave não somente os nossos pés, que são os que estão em contato com a base, mas também as mãos e a cabeça. A gente está usando a cabeça como, meus irmãos? A gente está usando a cabeça como cristão de verdade? Ou como cristão de mentirinha? E aí, não podemos também deixar de trazer para a nossa reflexão ele que para nós espíritas é o codificador da doutrina e que, sabemos, foi e é um missionário de Jesus com relação à codificação mesmo, a implementação, digamos assim, da doutrina espírita no nosso mundo terreno. Lógico, com, né, a coordenação, com a vontade do próprio Cristo e dos espíritos superiores. Mas alguém aqui, encarnado, precisava, né, estar à frente também. Porque, embora a doutrina, como o próprio Kardec diz, seja dos espíritos, mas se nós estamos aqui como espíritos encarnados, algum espírito encarnado precisaria estar à frente dessa missão. E Jesus e todos esses espíritos superiores escolheram Allan Kardec, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail. E não por acaso ele tinha por profissão o quê? Professor. Então, mais uma vez, Emmanuel, o nosso professor, está a nos dizer no livro Opinião Espírita, e aí nós leremos como leitura final da nossa reflexão de hoje. Capítulo 2, intitulado O Mestre e o Apóstolo. Luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo, que lhe restaurou a palavra. Jesus, o Mestre, olha aí, meus irmãos, Kardec,
o professor. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. E hoje nós vemos pessoas se dizendo espíritas impugnando Kardec, infelizmente. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Já tivemos a oportunidade de uma outra vez de dizer sobre isso. Alguns, hoje, que impugnam Kardec, se dizendo espíritas, dizem que ele era preconceituoso. Está aqui Emmanuel, meus irmãos, a dizer: Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Eu disse isso numa pregação minha. Kardec não tinha preconceito nenhum. Embora algumas pessoas leiam algumas passagens do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênesis, o Livro dos Médiuns, e algumas edições ou artigos da Revista Espírita dizendo: olha aqui, ó, Kardec sendo preconceituoso. Nada disso. E agora estamos trazendo aqui, embora já esteja à nossa disposição há muito tempo, mas está aqui a confirmação de Emmanuel. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes. Kardec reclama independência mental. Olha aí, nós não temos que ter dependência a partido político, a ideologia. Nós temos que ter independência para pregar a verdade. Doa quem doer, e até a nós mesmos, né? Sejamos nós cancelados, ridicularizados, caluniados, o que quer que seja. O compromisso nosso é com quem? É com Jesus ou é com esses que estão aí? Como dizia, né? Como é que é o nome do autor? Eles passarão. Mário Quintana, né? Como dizia Mário Quintana, eles passarão, eu passarinho. Então a gente tem que fazer o quê? Pregar a verdade. Pregar a verdade. Jesus exige coragem de atitudes. Kardec reclama independência mental. Jesus convida ao amor. Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói. Kardec consolida. Jesus revela. Kardec descortina. Jesus propõe. Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade, olha aí, meus irmãos, Jesus espera que a verdade emancipe, ou seja, liberte. Não por acaso existe a passagem lá do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Emmanuel está aqui a dizer, Jesus espera que a verdade emancipe os homens. Ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave. Meus irmãos, que exemplos de
mestres, professores. Jesus, o mestre. Kardec, o professor. Emmanuel, professor. Professor de Célia, professor de Ovídia, professor nosso, com seus livros maravilhosos, psicografados por Francisco Cândido Xavier. E tantos outros. Então, que nesse dia 15 de outubro de 2022, todos os professores de verdade sejam homenageados e recebam a nossa gratidão, porque sem eles, o que seria de nós? E principalmente o nosso mestre divino, Jesus, porque sem ele, o que seria de nós? Então, que Jesus nos abençoe a todos, que Jesus abençoe todos os professores, os que não estão ainda, né, no exercício correto ou mais digno da profissão, que possam ser abençoados também por Jesus, né? Caiam em si e cumpram com o seu papel de educadores, de tutores, e que todos nós, de alguma forma, na condição de educadores, tutores, professores, ainda que por algum tempo nas nossas vidas, nós também sejamos, né, iluminados e tenhamos esses exemplos maravilhosos a serem seguidos. Então, agradeço mais uma vez pela audiência, né? Desejo um final de sábado de paz, de reflexão, um domingo de esperança e uma semana também de muito trabalho e confiança, né? Fé, porque Deus e Jesus haverão de prover o melhor para todos nós. Então, boa noite a todos, mais uma vez, muito obrigado.